Quando as pessoas dizem algo do tipo, parece que tem uma determinação em mim, assim, parece que é o destino, parece que eu estou amaldiçoado, a gente vai ver que existe uma determinação, não necessariamente de uma força superior externa, mas de uma determinação inconsciente. Tem umas coisas assim que só acontecem com a psicanálise, sabe? Que a gente não vê nas outras abordagens, que eu acho que isso que é o mais incrível da psicanálise, é isso, assim, porque você pode pegar, por exemplo, uma situação corriqueira do cotidiano que aconteceu e que pode ser traumática. Sei lá, vamos pensar uma pessoa que sofreu uma violência, uma pessoa que sofreu um abuso, uma pessoa que passou por uma situação muito difícil. E aí você vai pegar, por exemplo, em algumas abordagens mais comportamentais, aquilo vai ser analisado, pensado, refletido simplesmente em função do acontecimento em si. Então, sei lá, vamos pegar o caso de uma violência física. Se vai analisar o impacto daquilo na vida da pessoa, se vai tentar em algum momento, quem sabe até convencer ou tentar convencer a pessoa do quanto ela sofreu uma injustiça, o quanto ela passou por aquilo que ela não escolheu passar e que ela precisa de alguma forma tentar entender e se sobressair aquilo. Se vai buscar daqui a pouco até os recursos para ela poder buscar justiça perante o que cometeu, tentar tirar ela daquela situação, muitas vezes de culpa que ela está sentindo, até de ficar se repreendendo, ficar se torturando por ter cometido determinada atitude que, se não tivesse feito aquilo, poderia ter ocasionado algo diferente, né? E alguma situação trágica que a pessoa sofreu na vida dela, alguma perda que ela fica se culpando, essas linhas comportamentais, elas muitas vezes elas vão partir desse princípio, assim, elas vão analisar a situação mais corriqueira. Agora, quando a gente vai pegar e vai analisar a situação através da psicanálise, partindo de uma lógica inconsciente de que nada que acontece na vida de uma pessoa exclui a pessoa da própria situação, a gente vai analisar sobre outro prisma e sim, terão os aspectos práticos da situação que serão analisados, mas principalmente e primordialmente os aspectos inconscientes daquilo. No sentido de que, ok, mas e o que desta pessoa está nesta situação que lhe aconteceu? Não foi simplesmente algo do acaso. Uma própria violência sofrida, sei lá, você sai de casa e sofre alguma coisa que você não está esperando, está contida nesta situação o inconsciente desta pessoa, que é o quê? Qual parte desta pessoa, ou o que nesta pessoa, de alguma forma, buscou, entre aspas, né, aquela situação, procurou aquela situação, se colocou diante daquela situação de uma forma não cuidadosa, de uma forma muitas vezes até irresponsável neste sentido. E aí a gente vai perceber que muitas vezes, quando as pessoas dizem algo do tipo, parece que tem uma determinação em mim, assim, parece que é o destino, parece que eu estou amaldiçoado, a gente vai ver que existe uma determinação, não necessariamente de uma força superior externa, mas de uma determinação inconsciente, que faz com que a pessoa busque muitas vezes, ou esteja sempre de uma forma defensiva diante de situações que ela não espera que aconteçam. Ou melhor, diante de situações que ela não espera que aconteça, mas que de alguma forma ela está sempre se precavendo ou precavida de que aquilo pode em algum momento acontecer. Eu vou, por exemplo, dar o exemplo aqui de uma pessoa que tem muito medo que aconteça uma determinada situação na vida dela. E aí ela vai para situações sempre temendo que isso aconteça. E constantemente isso acontece.
É como se todas as situações que ela fosse, na fantasia dela, aquilo já tivesse acontecendo e ela já tivesse sob o risco daquilo acontecer. E ela está sempre precisando se precaver. Ela está sempre diante de uma situação armada, porque aquilo pode vir a acontecer novamente. É como se de alguma forma ela tivesse já sempre inconscientemente encenando o cenário, vivendo sob aquela situação. Então, não por acaso, muitas vezes, aquela situação vivida ou aquela situação que ela passou é como se já tivesse sempre antecipada na cabeça dela, antecipado na mente dela, antecipado no modo de ser dela. É outra abordagem. A gente, quando vai pensar isso com a psicanálise, a gente vai tentar entender essas motivações inconscientes, essas determinações inconscientes. É o exemplo da pessoa que está sempre reclamando, está sempre se queixando de que está sempre sendo traída, por exemplo, nos relacionamentos. E ela tem uma insegurança muito grande em relação a que isso aconteça. E constantemente as atitudes dela, de alguma forma, acabam influenciando para que ela seja atraída, porque ela leva a outra pessoa sempre a ir desinvestindo dela e investindo em outras pessoas, pelas próprias atitudes de insegurança que ela tem, de ficar duvidando, questionando, desconfiando, e aí a outra pessoa que nem pensava daqui a pouco em trair, acaba sendo levada a trair. Isso justifica? Não, não justifica. Isso tira a outra pessoa das responsabilidades? Isso faz com que a outra pessoa seja isenta do que cometeu? Não. Mas é também ver a parte de contribuição, de responsabilidade desta pessoa que está sempre se colocando em situações onde aquilo que está na fantasia dela já está sempre ali sendo motivado no dia a dia. Ela está sempre motivando, de alguma forma, aquilo que ela está pensando e sentindo. E aí eu atraio aquilo que eu penso. Não, não se trata de atração. Se trata de construção de uma realidade. Aquela realidade mental desta pessoa, que está sempre, ela já está se colocando na situação de uma forma que ela contribui com que aquilo aconteça. Nas próprias atitudes dela do dia a dia. Então, não é aqui algo sobrenatural, é algo de atitude, é de construção de uma fantasia que está sempre rondando a cabeça dessa pessoa. A gente pode pensar em várias situações. Fantasias de medo, fantasias de insegurança, fantasias de abandono, fantasias de rejeição. A nossa fantasia, ela constrói a nossa realidade. Por exemplo, a pessoa que está sempre também precisando com que a realidade justifique e reitere o que ela é como pessoa. Como assim? Um exemplo, sei lá, a pessoa troca de emprego ou ela tem muita dificuldade de trocar de emprego, por quê? Porque para ela não é simplesmente a troca de um emprego, é onde ela precisa o tempo todo neste novo emprego ser reconhecida, ser validada. Ela, como pessoa, acaba se misturando com o profissional dela. Então, é muito difícil ela trocar de emprego, porque não é só uma troca, não é só fazer uma nova atividade, é o valor dela que é posto em jogo neste novo emprego perante as pessoas que vão estar próximos a ela. Então, ela vai para a vida sempre com essa fantasia de reconhecimento, de valor. Um relacionamento para ela, muitas vezes ela nem se pergunta se ela realmente gosta daquela pessoa, se ela quer. Ela muitas vezes está simplesmente tentando provar para ela mesma, e sempre de forma inconsciente, claro, o quanto ela tem valor. Então a pessoa que não a quer, para ela muitas vezes vira um sinônimo de amor absurdo na cabeça dela, e porque ela precisa conquistar aquela pessoa. Por quê? Porque não conquistar aquela pessoa significa novamente não ser valorizada, não ser reconhecida. Então muitas pessoas carregam esse tipo de situação. Nas relações, no trabalho, nas coisas que fazem, tudo vira uma prova de valor ou não valor. Quando na verdade são situações específicas. Sei lá,
Você sai com uma pessoa, você conhece uma pessoa, e aí aquilo acaba não se tornando um romance. Só né, um ficar, uma relação na cabeça desta pessoa é uma prova já do valor que ela não tem de novo. Por quê? Porque ela esperava que essa pessoa ficasse. Quando na verdade ela não sabe se essa pessoa quer realmente ter alguém, se ela está afim do relacionamento mais sério. Então, olha como essas questões são complicadas e complexas à luz da psicanálise e de um olhar mais profundo. A gente não vai simplesmente olhar de uma forma mais rasa e superficial para aquele comportamento, mas tentar entender o que está por trás desse comportamento. Por que a pessoa se coloca diante daquela situação daquela forma e daquele jeito? Isso muda todo o olhar. Né? É uma outra forma de se posicionar diante da situação. Então, para pensar um pouquinho, né? A psicanálise tem sempre uma vertente um pouco mais complexa, mais profunda sobre as situações.